Toda medição que a gente faz pode apresentar erro por várias razões que a gente já viu. Essa peça aqui, por exemplo, o comprimento dela tem um valor certo, que eu vou chamar de valor verdadeiro. Quando eu faço a leitura, eu vou ter um outro valor que é desejável que se aproxime o máximo possível do valor verdadeiro. O erro é a diferença entre a medida e o valor verdadeiro. Se eu fosse colocar isso numa equação, eu escreveria que erro é igual a medida menos o valor verdadeiro. E esses erros de medida a gente pode classificar, Tito. Mas peraí, Silva, existem tipos de erros? Existem. E se nós estudamos os erros, nós podemos lidar com eles de forma controlada, científica. E quais são esses tipos de erros de medidas? Vamos dar uma olhada nos principais erros. Eu pego esta peça, por exemplo. Sei. O fabricante dela diz que ela tem 32 milímetros e 5 décimos de milímetro de largura que está aqui. Pois muito bem, eu considero essa informação como valor verdadeiro. Pego o paquímetro e vou fazer uma série de medições, digamos 100 medições. Certo? Certo. Pois muito bem, eu vou calcular a média dessas 100 medições. Certo. E vou chegar a um valor, digamos, 31 milímetros, 495 milésimos de milímetros. Pois muito bem, a diferença entre essa média e o valor verdadeiro é o que eu chamo de erro sistemático. O erro sistemático é o erro que sistematicamente acontece. Tá, e eu vou usar esse valor para quê? Eu já tenho um valor verdadeiro do comprimento da peça. E agora eu tenho o valor do erro sistemático. Vamos supor que eu faça uma só medição. Esse novo valor, menos o valor do erro sistemático, que é aquele que veio das 100 medições, vai me dar o erro aleatório. Com esses 3 valores, o valor verdadeiro, o erro sistemático e o erro aleatório, eu já posso prever os erros do processo de medição e compensar. Mas e errar mesmo? Operar mal o paquímetro, posicionar mal a peça, enxergar mal mesmo, sei lá. Esse tipo de erro é chamado de erro grosseiro, porque ele é um erro que acontece por uma leitura mal feita, operação inadequada dos instrumentos ou até por uma falha no sistema de medição ou do instrumento. Para minimizar os erros nos processos de medição, a gente tem que ver o que causa os erros, ou seja, a gente tem que conhecer as fontes de erros. Um erro pode ser causado tanto por falhas no sistema de medição como por falha do operador. O sistema de medição é bastante influenciado por fatores externos, como a temperatura, que provoca a dilatação das escalas dos instrumentos de medição, e mesmo da peça a ser medida.